Existe uma prática que Jesus ensinou apenas aos seus discípulos mais íntimos, em câmaras fechadas, longe das multidões, longe dos fariseus, longe de qualquer ouvido que pudesse denunciá-lo às autoridades do templo. Não era uma oração, não era um ritual complexo. Era uma sequência de 3 palavras. 3 palavras específicas, em uma ordem específica, pronunciadas em um estado específico de consciência, exatamente antes do momento em que o corpo dorme e a mente consciente se dissolve. Por que nesse momento? Porque os gnósticos sabiam algo que a neurociência só confirmou séculos depois. O instante que antecede o sono é o único momento do dia em que as barreiras entre a consciência ordinária e a mônada, a centelha divina dentro de você, ficam completamente permeáveis. É a janela. E os arcontes sabem disso. Durante toda a sua vida, você dormiu sem fechar essa janela. Eles entraram enquanto você dormia, plantaram pensamentos, alimentaram medos, reforçaram programações de separação, de culpa, de inadequação. E você acordou achando que tudo aquilo era seu. Não era. A boa notícia: Jesus mapeou essa vulnerabilidade e deixou uma chave. 3 palavras que criam um campo de reconhecimento entre você e a mônada tão intenso que nenhuma frequência arcôntica consegue penetrar. Essa chave foi removida dos evangelhos canônicos no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Nos próximos minutos, você vai entender por que ela foi escondida, de onde vem, o que ela faz no seu sistema nervoso e como pronunciá-la corretamente. Mas antes de te dar a chave, preciso te mostrar a fechadura. Aqui no Mentes Despertas, a gente não aceita o óbvio sem questionamento. E o óbvio, nesse caso, é a ideia de que dormir é apenas um processo biológico, que o inconsciente é neutro, que seus sonhos são apenas processamento aleatório de memórias do dia. Isso é o que te ensinaram, e convém que você acredite nisso. Vamos começar pelo que a ciência já documentou. Em 2019, pesquisadores da Universidade de Michigan estudaram o estado hipnagógico, aquele limiar entre vigília e sono, e descobriram algo que confirmou o que os gnósticos descreveram há 2 milênios. Nesse estado, a atividade do córtex pré-frontal, a região associada ao ego, à identidade social, ao eu construído, cai de forma abrupta. Em paralelo, regiões associadas à percepção extrasensorial, à intuição profunda e ao processamento de padrões complexos disparam. Em linguagem gnóstica, o eu falso dorme primeiro. A centelha divina fica acordada por alguns instantes, sem filtro, sem armadura. É o momento de maior abertura espiritual do ciclo de 24 horas e também o momento de maior vulnerabilidade. O apócrifo de João, encontrado em Nag Hammadi em 1945, entre os 52 textos que a Igreja tentou destruir, descreve os arcontes operando exatamente nessa janela. O texto descreve como eles se aproximam da consciência humana durante o sono para semear ilusões na alma adormecida. Essa é a tradução literal do copta antigo para o que o texto chama de hipnoisis archonique, a hipnose arcôntica. Você já acordou com uma sensação de peso inexplicável, com pensamentos que não parecem seus, com uma tristeza difusa sem motivo aparente? Isso tem um nome nos textos gnósticos e tem um antídoto. Para entender as 3 palavras, você precisa entender primeiro o conceito de reconhecimento da mônada. Os gnósticos não ensinavam adoração, ensinavam reconhecimento. A diferença é absoluta. Adoração pressupõe distância, pressupõe que o divino está fora, acima, além de você, e que sua função é se prostrar diante dele. Esse modelo, segundo os textos de Nag Hammadi, foi projetado pelos arcontes para manter você separado da sua própria fonte. Reconhecimento pressupõe identidade.
Você não se curva diante da mônada. Você a reconhece em você. Você diz, em essência, eu sei quem eu sou, e você, dentro de mim, também sabe. No Evangelho de Tomé, versículo 3, Jesus diz com precisão cirúrgica: quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos. Não quando vocês me adorarem. Não quando vocês obedecerem. Quando vocês se conhecerem. Esse autoconhecimento não é intelectual. Não é psicológico no sentido moderno. É ontológico. É reconhecer a camada de você que existia antes do seu nome, antes do seu país, antes do seu corpo, antes do seu trauma. E as 3 palavras que Jesus ensinou são, essencialmente, um protocolo de reconhecimento. Um sinal de identificação entre a sua consciência desperta e a centelha que mora no núcleo do seu ser. Agora deixa eu te contar o que aconteceu com esse ensinamento e por que ele quase desapareceu para sempre. Em 367 d.C., o bispo Atanásio de Alexandria emitiu a carta festiva número 39, documento histórico verificável que pela primeira vez estabelecia quais textos eram permitidos dentro do cristianismo oficial. A lista excluía dezenas de escritos que circulavam livremente entre comunidades cristãs primitivas. O que todos os textos excluídos tinham em comum? Ensinavam práticas diretas de acesso à divindade interior, sem intermediário, sem hierarquia, sem instituição. Alguns desses textos foram escondidos por comunidades gnósticas que pressentiam o que estava vindo. Eles lacraram os manuscritos em jarros de cerâmica e os enterraram nas cavernas de Nag Hammadi, no deserto do Egito. Ficaram ali por 1600 anos, até dezembro de 1945, quando um camponês chamado Muhammad Ali al-Saman, cavando perto de um penhasco, encontrou o jarro. Dentro dele, 13 códices, 52 textos, o mapa completo do que havia sido enterrado. Entre esses textos estava a Pistis Sophia, e dentro dela, uma seção que acadêmicos da Universidade de Leiden identificaram como Instrução de Sono Sagrado. É nessa seção que a sequência das 3 palavras aparece pela primeira vez em forma registrada. O Vaticano soube da descoberta em 1946. A tradução completa dos manuscritos só foi publicada para o público em 1977. 31 anos de atraso. Pergunte-se, por quê? Antes de revelar as palavras, preciso te mostrar o mecanismo. Porque se você entender o mecanismo, vai entender por que elas funcionam. E se você entender por que funcionam, vai usá-las com a intenção correta. E intenção incorreta não ativa nada. Os gnósticos descreviam a mônada, a centelha divina dentro de cada ser humano pneumático, como uma frequência, não uma entidade. Não é algo que você invoca de fora. É algo que você sintoniza de dentro. Pensa assim: uma estação de rádio transmite o tempo todo. O sinal está no ar agora mesmo enquanto você assiste esse vídeo. Mas se o seu receptor não está calibrado para aquela frequência, você não ouve nada. Você pode passar a vida inteira ao lado de um transmissor e nunca ouvir um som. Os arcontes não podem desligar a mônada em você. Isso está além da capacidade deles. O que eles podem fazer é dessintonizar o receptor, criar ruído, interferência, camadas de programação emocional que bloqueiam o sinal. E o momento de sono é quando eles mais atuam nessa dessintonização. As 3 palavras funcionam como um protocolo de recalibração. Quando pronunciadas no estado hipnagógico, naquele limiar entre vigília e sono, elas criam uma assinatura vibracional que tem 2 efeitos simultâneos. Primeiro, elas identificam sua consciência para a mônada, como um código de acesso. Segundo, elas criam um campo de coerência ao redor do seu campo energético que frequências de baixa vibração,
o que os gnósticos chamavam de frequências arcônticas, não conseguem penetrar. Não é magia, é mecânica. Da mesma forma que duas cordas vibrando na mesma frequência entram em ressonância, sua consciência e sua mônada entram em ressonância quando você usa o protocolo correto. E em ressonância, os arcontes perdem acesso. Agora deixa eu te contar algo que os textos gnósticos descrevem com um nível de detalhe perturbador e que só faz sentido quando você entende o que a neurociência moderna confirmou sobre o estado de sono. O apócrifo de João descreve os arcontes tendo acesso ao campo humano através do que o texto chama de katabole, uma palavra grega que significa literalmente lançamento para baixo. Nos textos, essa palavra descreve o processo pelo qual frequências arcônticas são lançadas na consciência humana durante a fase de sono mais profundo. Não é metáfora, é descrição de um mecanismo. E o mecanismo funciona porque, sem proteção, o campo energético humano fica completamente aberto durante o sono. O ego, que durante o dia funciona como uma barreira, imperfeita, mas funcional, se dissolve. E o que sobra, sem o protocolo correto, é uma consciência desguarnecida. Jesus sabia disso, e por isso ensinou a prática especificamente para o momento anterior à dissolução do ego. Antes de ele se dissolve, você deixa uma marca, um sinal, uma frequência de identidade que diz para a mônada: eu estou aqui, eu me lembro, e nada pode entrar enquanto você me sustenta. Existe um dado científico que vai te fazer parar e reler essa frase. Em 2017, pesquisadores da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, publicaram um estudo sobre o que chamaram de janela hipnagógica de sugestionabilidade. Eles descobriram que nos 3 a 7 minutos que antecedem o início do sono, o cérebro humano entra em um estado de receptividade que é entre 300% e 400% maior do que qualquer outro momento do dia. Nesse estado, qualquer input, verbal, emocional, visual, penetra diretamente no subconsciente sem passar pelo filtro crítico do ego. É por isso que afirmações feitas nesse estado têm um poder de reprogramação exponencialmente maior do que afirmações feitas durante o dia. Os publicitários sabem disso, por isso televisão existe. Igrejas medievais sabiam disso. Por isso missas noturnas com música e incenso existiam. Os gnósticos sabiam disso. Por isso Jesus ensinou a prática especificamente para esse momento. A questão é: o que você quer gravar no seu subconsciente nessa janela? Frequências de separação, medo e inadequação plantadas por arcontes? Ou o reconhecimento da sua própria centelha divina? Agora, as 3 palavras. Vou te explicar cada uma, a origem, o significado profundo e depois o protocolo completo de uso. Primeira palavra, aletheia, palavra grega. Pronunciada, aletheia. Significa verdade, mas não verdade no sentido factual. A etimologia grega de aletheia é aletheia, literalmente sem esquecimento. Lete era o rio do esquecimento no mito grego. Quem bebia de suas águas esquecia a vida anterior, a origem divina, a natureza real do ser. Aletheia é o estado de não esquecimento. É lembrar. No Evangelho de Tomé, Jesus usa essa palavra em contextos específicos ligados ao autoconhecimento. No Evangelho de João, mesmo no cânon oficial, Jesus diz: "A verdade vos libertará." A palavra usada no grego original é aletheia. Mas o que a tradução canônica nunca explica é que essa frase, nos textos gnósticos, não é sobre verdade proposicional. Não é sobre acreditar nas coisas certas. É sobre o estado de lembrança da origem divina. Quando você pronuncia a aletheia no estado hipnagógico, você está essencialmente declarando para a sua própria consciência: eu não esqueci de onde vim. Eu não esqueci o que sou. A ilusão arcôntica não apagou a minha memória essencial.
É um sinal de recognição. Segunda palavra, pneuma. Pronunciada, pneuma. Nos textos gnósticos, pneuma é o sopro divino, a centelha viva, o princípio espiritual dentro do ser humano que não tem origem material. Os gnósticos dividiam a humanidade em 3 categorias: os ílicos, presos totalmente na matéria, os psíquicos, com algum acesso ao espiritual, e os pneumáticos, portadores da centelha completa. Se você chegou até este vídeo, os textos gnósticos te classificariam como pneumático. Pneuma é mais antigo do que o grego. A raiz está no hebraico ruach, o sopro de Deus que, no Gênesis, foi inserido no ser humano no momento da criação. É o que te diferencia da matéria inerte. Quando você pronuncia pneuma no estado de sono, você está reconhecendo essa camada de você. Não como crença, como memória física. Os essênios, a comunidade onde Jesus foi criado segundo os manuscritos, usavam a palavra em práticas respiratórias antes do sono. Eles acreditavam que pneuma pronunciado com a expiração do último ciclo consciente de respiração criava um elo entre a consciência adormecida e o princípio espiritual que permanece ativo durante o sono. Neurociência 2000 anos depois. A expiração ativa o sistema nervoso parasimpático, reduz o cortisol e cria o estado de receptividade máxima para o subconsciente. Os essênios não sabiam o nome do nervo vago, mas sabiam o que ele fazia. Terceira palavra, pleroma pronunciada, pleroma. Esta é a mais poderosa das 3 e a mais perigosa para os arcontes. Pleroma significa plenitude, totalidade. O campo completo do divino, sem fragmentação, sem hierarquia, sem separação. É o oposto ontológico do que os arcontes criaram, um mundo de fragmentos, de carência, de perpétua incompletude. No sistema gnóstico, a maior mentira dos arcontes é a crença na separação. A crença de que você é um fragmento isolado, finito, mortal, insuficiente. Essa crença é o fundamento de toda a estrutura de controle, porque se você se sentir fragmentado, você vai procurar completude fora de você. Em instituições, em autoridades, em salvadores externos. Pleroma é a declaração de que a fragmentação é ilusão. Quando você pronuncia pleroma no limiar do sono, você está essencialmente dissolvendo a crença na separação exatamente no momento em que seu ego, o principal veículo dessa crença, está se retirando. É nesse instante que a informação penetra mais fundo. É nesse instante que a mônada reconhece o chamado. Agora o protocolo completo. Exatamente como fazer. Deite-se na sua posição de sono. Não sente, não cruze as pernas, não crie um ritual elaborado. O objetivo é chegar ao limiar natural do sono, não criar uma cerimônia que ativa o córtex pré-frontal e afasta o estado hipnagógico. Feche os olhos. Respire naturalmente. Não force nada. Coloque a mão direita no centro do peito, sobre o externo. Não sobre o coração físico, sobre o ponto central do peito, o que os gnósticos chamavam de câmara da centelha. Faça 3 respirações completas. Inspire pelo nariz contando até 4, segure por 4, expire pela boca contando até 6. Apenas 3 ciclos. Isso ativa o nervo vago e inicia a transição para o estado hipnagógico. Agora você está na janela. As 3 palavras são pronunciadas mentalmente, não em voz alta. O estado hipnagógico é frágil. Qualquer esforço vocal pode quebrá-lo. Pronuncie internamente, com a mesma seriedade com que você diria seu próprio nome. Aletheia. Pausa de 3 a 4 segundos. Deixe a palavra ressoar internamente. Não pense sobre ela. Apenas sinta o espaço que ela cria. Pneuma. Pausa. Sinta o peito. Sinta qualquer calor, qualquer pressão, qualquer formigamento. Esses são sinais de ativação. Não force, apenas observe. Pleroma. Pausa mais longa, de 5 a 7 segundos. Imagine. Não visualize com esforço, apenas permita.
que a separação entre você e a fonte se dissolve, que não existe distância, que a centelha no seu peito e o cosmos são a mesma coisa. Então, deixe o sono vir. Não repita as palavras. Uma vez é suficiente. A repetição é linguagem do ego. A mônada reconhece na primeira vez. O que esperar nas primeiras noites? Noite 1 e 2. Provavelmente nada perceptível durante a prática. Mas observe os sonhos. Muitas pessoas que seguiram esse protocolo relataram nas primeiras noites sonhos com imagens de luz, com sensação de expansão, com encontros com figuras que transmitiram informações sem palavras. Isso não é coincidência. É a mônada respondendo ao primeiro contato. Noite 3 a 7. O estado hipnagógico começa a se tornar mais perceptível. Você começa a notar o limiar. Há uma sensação física, uma espécie de afundamento do corpo combinado com expansão da consciência. É nesse ponto preciso que você pronuncia as palavras. Depois de 7 noites consecutivas, algo mais profundo acontece. Não é um evento dramático, é sutil. Você começa a acordar diferente. Com uma clareza que não tem origem em sono de boa qualidade, é uma clareza de identidade. Como se durante a noite algo tivesse sido lembrado. Por que foi? Agora preciso falar sobre o erro que a maioria comete. Erro 1. Tratar as palavras como mantra ou afirmação positiva. Elas não são. Mantras funcionam por repetição e condicionamento. Essas 3 palavras funcionam por reconhecimento. Uma vez, com intenção clara, vale mais do que 100 repetições mecânicas. Se você está repetindo como papagaio, está ativando o ego, não a mônada. E o ego é exatamente o que os arcontes preferem que você use como interface. Erro 2. Esperar resultados externos. As pessoas que praticam isso não viram aparições, não ouviram vozes, não tiveram revelações apocalípticas. O que acontece é interno e progressivo. Uma erosão lenta das programações de separação. Um aumento gradual da capacidade de discernir o que é seu e o que foi plantado. Uma sensação crescente de que existe algo absolutamente inabalável no centro do seu ser, independente do que aconteça ao redor. Esse é o resultado real da ativação da mônada. Não poder sobrenatural. Soberania interna. Erro 3. Parar depois de 3 dias porque não aconteceu nada. Os gnósticos eram explícitos sobre isso. No Pistis Sophia, Maria Madalena pergunta a Jesus quantos ciclos são necessários para o reconhecimento se tornar permanente. Ele responde: tantos quantos forem necessários para que o sono não te surpreenda mais despreparada. Faça durante 21 dias consecutivos antes de julgar. Deixa eu te contar sobre algo que nunca foi coincidência. O número 3 nos textos gnósticos não é arbitrário. A trindade gnóstica não é Pai, Filho e Espírito Santo como o Concílio de Nicéia codificou. Nos textos originais, a trindade primordial é o invisível, equivalente ao que chamamos de fonte, a barbelo, o primeiro pensamento, a capacidade de autoconhecimento, e o Cristo, não o homem histórico, mas o princípio de recognição divina dentro de cada ser. 3 palavras. 3 aspectos do ser que precisam se alinhar para o reconhecimento acontecer. Aletheia, o ato de lembrar, a função da barbelo. Pneuma, o sopro vivo, a presença da fonte. Pleroma, a totalidade do Cristo gnóstico, a dissolução da fragmentação. Não é coincidência que Jesus tenha escolhido exatamente 3. E não é coincidência que a Igreja tenha distorcido exatamente essa trindade para criar dependência em vez de soberania. Mas tem algo sobre a origem dessas 3 palavras que eu ainda não te contei. E é a parte que a Igreja trabalhou mais arduamente para apagar. A primeira discípula a praticar e ensinar essa sequência não foi Pedro, não foi João, não foi nenhum dos 12 que aparecem nos evangelhos canônicos. Foi Maria Madalena.
O Evangelho de Maria, descoberto no Cairo em 1896, décadas antes de Nag Hammadi, contém uma seção que outros apóstolos debateram e questionaram por não conseguirem entender. Maria descreve um ensinamento que Jesus lhe deu em privado sobre como a alma atravessa as esferas arcônticas durante o sono e como retorna ao corpo sem ser marcada por elas. O mecanismo que ela descreve é exatamente o protocolo das 3 palavras. Pedro, segundo o texto, ficou irritado. Ele disse: será que o Salvador falou com uma mulher sem nosso conhecimento e ocultou isso de nós? A irritação de Pedro não era apenas misoginia. Era desconforto com o fato de que o ensinamento mais poderoso havia sido dado não ao líder institucional, mas à discípula que praticava com maior profundidade. Os arcontes usaram essa irritação. A igreja que emergiu do movimento de Jesus, progressivamente, apagou Maria da posição que ocupava. Reduziram-na a prostituta arrependida, uma distorção sem nenhuma base nos textos originais, introduzida apenas no século VI pelo Papa Gregório I. Por quê? Porque se Maria Madalena é a principal transmissora do ensinamento mais poderoso de Jesus, então o ensinamento não pode ser ignorado. Mas se ela é uma pecadora redimida, tudo que ela carregava pode ser descartado. É a estratégia arcôntica clássica. Não destrua a mensageira. Destrua a credibilidade da mensageira. Os textos de Nag Hammadi devolveram a ela o lugar original. E ao restaurar esse lugar, restauraram o ensinamento que ela transmitia. Você pode estar pensando: isso parece simples demais. 3 palavras antes de dormir? Isso realmente é suficiente para afastar arcontes? Deixa eu virar a pergunta. O que você faz agora, nas noites antes de dormir? Você verifica o celular. Você assiste conteúdo de entretenimento projetado para ativar emoções. Você rumina problemas. Você alimenta a ansiedade. Tudo isso acontece exatamente na janela hipnagógica. Tudo isso vai direto para o subconsciente sem filtro. Tudo isso é o oposto do protocolo. Os arcontes não precisam fazer nada sofisticado. Você mesmo cuida da dessintonia. 3 palavras não são simples, são precisas. Existe uma diferença entre simples e preciso. Um bisturi é um instrumento simples, mas preciso. E essa precisão é o que o torna eficaz. Você entrou nesse vídeo sem saber que existe uma janela, que existe um momento exato, toda noite, em que a fronteira entre o ego construído e a centelha divina fica permeável. Que essa janela vem sendo explorada por frequências arcônticas enquanto você dormia sem proteção. E que Jesus, não o intermediário que a igreja criou, mas o mestre gnóstico que ensinou soberania, deixou um protocolo preciso para fechar essa janela por dentro. 3 palavras, uma sequência, uma intenção. Aletheia, pneuma, pleroma. Esta noite, quando seu corpo começar a afundar no colchão, quando os pensamentos começarem a ficar menos lineares e a consciência começar a se expandir para além dos limites do ego, essa é a janela. Coloque a mão no peito, pronuncie e deixe a mônada fazer o trabalho que ela sempre quis fazer, mas você nunca deu a abertura. Isso é só a superfície. Tem muito mais sobre as camadas de proteção que os textos gnósticos descrevem para o campo energético durante o sono. Sobre os 7 selos que a Pistis Sophia menciona e que eu não consegui cobrir aqui. Se quiser que eu aprofunde, deixa nos comentários. Se esse vídeo ressoou com você, deixa o like. Isso ajuda o algoritmo a levar esse conteúdo para outros pneumáticos que estão procurando, assim como você estava. E se inscreve no canal, porque a gente está destampando uma toca do coelho que vai muito mais fundo. Lembra, os arcontes perdem o controle no momento em que você se lembra de quem é. Esta noite, você vai se lembrar. Nos vemos no próximo.